Fala Dev! Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Fala Dev! Sim, tá curtindo? Tá legal? Tá bacana? Continua compartilhando, curtindo. E não deixa de deixar aquele comentário bem legal lá no Spotify, que tá liberado também. E aqui no YouTube, ajuda bastante a nossa comunidade. Hoje o papo continua bem legal, só que a gente vai fazer um de volta, na verdade, lá pro passado. Vamos falar sobre várias tecnologias, coisas que mudaram, foram hype, não são mais, enfim, muita coisa bacana. Belezinha? Fica com a gente, porque o convidado aqui vai trazer bastante insight também. Bora! Diego, mais uma vez, brindezinho aqui, ó, plim, as nossas taças, ok? Você tá bem? Tô bem. Tá bem? Tô bem. Então tá um golinho. Diego, que já nem precisa de apresentações, né? A galera já conhece você. Mas se você fosse fazer um pitch por um recrutador em 2011, como é você, Diego? Como você fala? Sabia? Isso é uma história legal. A primeira vez que eu fiz uma entrevista de emprego, o cara me perguntou o seguinte: você prefere ser web designer ou programador? Eu falei web designer. Ele, que pena, só tem vaga pra programador. Eu, então programador. É sério que ele jogou assim? Tipo, olha só. Que eu fui pra uma agência que tinha, né, basicamente designer e dev, né? E comercial, né? Pessoal que vendia. É bom de começar por aí, porque o web designer lá atrás carregava estigma, né? Da pessoa que trabalhava de fato ali com uma programação, com tecnologia, algo estava inicialmente ali visível, internet chegando, quem tinha e-mail da Ball, do UOL, do Terra, e pensava no web designer, e a galera que era mais infra, ou enfim, fazia aquela famosa curso de informática e tudo mais, era considerado, né, a galera que trabalha com tecnologia de fato, e tem aquela brincadeira de não, arrumava computador e tudo mais, então, enfim. Cara, pelo menos lá na empresa que eu trabalhava, isso em 2011, era basicamente dividido o web designer e o webmaster, que o pessoal falava. Boa, muito bom. Webmaster, né, até um termo quase nada usado hoje em dia, mas era como se fosse a profissão. O webmaster era tipo full stack, né? A pessoa que conseguia pegar, né? Desenvolver um website de cabo a rabo, publicar isso. E acho que naquela época todo mundo era meio webmaster, o pessoal que programava na empresa que eu trabalhava. Assim. Tinha o web designer, cara, assim, tudo mudou muito, na verdade, né? Se for puxar para o web designer mesmo, cara, antigamente era tudo os layouts construídos no Photoshop, aí depois veio o Fireworks, né? Sim. Aí, que era um pouco uma ideia assim de um software mais moderno para construção de layouts mesmo, né? Porque o Photoshop era mais para manipulação de imagem e tudo mais. Então as coisas foram se modernizando aos poucos. Né? Tem algum software lá da época que você ficou fascinado? Nossa, que incrível! Se hoje você for revisitar, é nada demais. É que na época eu tava deslumbrado mesmo com... Cara, eu acho que o Fireworks e o Notepad++, na época. Sublime Text, eu acho que, cara, quando veio o Sublime Text... Pra quem era dev na época, assim, cara, era incrível, assim, né? Tipo, assim, as coresinhas, os temas. Então, acho que foi o primeiro editor que eu usei que, tipo, tinha tema dark, tema light, aí instalava plugin, ele funcionava diferente. Acho que foi o primeiro editor, assim, que teve mais essa cara de editor moderno, sabe? E o Fireworks também usava bastante, assim. Acho que foi também uma revolução na época lá pra parte de design. A gente tá falando de 2012, 2011, 12, ali. Por aí, Até que entrou com tudo mobile, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso daí. Tudo mais ou menos, né? Porque então. Lá naquela época, cara, o que acontecia? A gente... ver pra web era ruim, naquela época, vou ser sincero, assim. Sim. Porque, primeiro, eu trabalhava em agência, né? E agência... os websites que eram feitos, assim, eles eram feitos... Cara, assim, website de... um consórcio da padaria da esquina, então tu tinha que fazer os sites eles funcionarem, cara, Internet Explorer 6, um negócio assim, cara, hoje em dia o pessoal, cara, reclama que o Safari não suporta, cara, antigamente tu não tem noção, cara, o código ele era cheio de comentário, porque esses comentários eles ativavam hacks para fazer aquele trecho de código funcionar só em determinado navegador, porque tu precisava, tipo, meio que ir adaptando, tu fazia o site todo no Firefox, tava lindo. Aí abriu o site no IE8, acabava. Aí terminava no IE8, vinha o IE7, e destruía, daí te arrumava. Aí IE6, cara, assim, cada navegador era tipo uma caixinha de surpresas, assim. Mobile mesmo, né, a gente só foi falar disso, principalmente voltado a website, assim, voltado para mobile, começar a falar sobre layout responsivo, essas coisas assim. Cara, só 2013, 2014 começamos a falar sobre isso. Mas assim, bem
bem leve ainda, tipo, o número de acesso ele era muito baixo, então na época eu já usava o Analytics ali para ir monitorando o número de acesso, as coisas assim, mas nem se falava muito assim, mobile first, essas coisas assim, não, cara. E não tinha muita tecnologia, o CSS também, cara, ele não era preparado pra gente trabalhar com mobile da maneira que é hoje. Então, antigamente, como é que a gente resolvia, né? Existiam algumas bibliotecas. Eu lembro uma até hoje, assim, que eu acho que existe até hoje, que era o 960 Grid System. Né? Tem um site até hoje. Que eles eram sistemas de grids. O pessoal entendia que naquela época era a maneira mais fácil de tu resolver, adaptar um layout desktop para mobile, é tu fazer o layout todo em grid. Porque daí, tu pensa que tu tem um grid que geralmente o pessoal usava 12 colunas, e tu falava, olha, esse post no blog ele vai ocupar 3 colunas, esse 3, e aí a única coisa que tu mudava é quando tu vai pro mobile, tu não tem mais 12, tu tem 3 ou 4 colunas, então as coisas se adaptavam pelo número de colunas que ela ocupava. Assim, era a maneira que o pessoal encontrou na época de resolver essa responsividade, né, criar um layout adaptativo e tudo mais. Mas, bom, assim, não era muito... Não tinha muitas ferramentas, assim, pra ser bem sincero, era bem pouco, assim, não é que nem hoje a gente olha, meu Deus, é até difícil escolher, né? Até acessibilidade, né? Você vê o 3 para 4G ali, que aí sim começou a deixar um pouco mais, aspas fortes, para a época, democrático o acesso ali à internet mobile, porque antes não, né? Antes era muito caro e completamente acessível, dependendo, assim, da época, mas... Eu acho que depois, com essa também guinada ali da velocidade de conexão, a galera começou a olhar melhor desse mercado. Assim, mas, cara, sendo bem sincero, claro, eu moro numa cidade pequena, né? Então, trabalhava numa agência. Cara, assim, existia pouca preocupação, sendo bem sincero, nessa questão acessível da coisa. Tipo, a internet, ela era um negócio tão... Assim, o website, esse negócio era um negócio tão inovador, assim, né? Isso que a gente tá falando, sei lá... 13, 14 anos atrás, não é tão distante, né? Mas é um negócio tão inovador, assim, que se falava pouco de, tipo, não, o teu site ele tem que carregar muito rápido, as coisas... Cara, não existia, assim, milhões de preocupações, assim. Cara, se o cliente ele tava querendo usar o site, ele ia esperar carregar, assim, demorasse 2 segundos, ele ia esperar, sabe? Então, tipo, hoje em dia que é uma preocupação muito mais genuína, né? Você falou sobre isso e me remeteu à série do Spotify, bem interessante, da Netflix. Você chegou a assistir da questão do Spotify. Que o CEO, ele queria todo o tempo que fosse mais rápido e a cada clique a música tinha que ser microsegundos para ela entrar e ele ficava nesse perfeccionismo de a música ela não pode ter o delay do clique para a reprodução e tudo mais. Essa foi a pira dele por anos, assim. Você vê, ele vendia essa ideia para muitos investidores anjos na época nisso, sabe? Não, é o mais rápido, é o mais veloz. E a gente tava falando tipo uma pré-internet ali, né? Cara, eu quero entender com você, em que ano, talvez, mais ou menos, pra gente ir pra cima, começou a mudar essa questão da experiência do usuário na criação ali, na hora do codar. Não, peraí. Tem que ser também atrativo, fácil, enfim, não só trazer o produto ali para ele, mas como eu faço para adaptar a ele usar? E tem alguma eu acho que as coisas, elas meio que calharam de vir ao mesmo tempo, assim, eu acho que a gente pode entender o avanço da tecnologia tendo vários culpados, assim, eu acho, né? Então, tipo, se eu pegar ali 2011, 2012, cara, o que a gente tinha para programação web era basicamente PHP, e do PHP 90% CMS, né, que WordPress, Magento, PrestaShop, OpenCart, Joomla, Drupal, todas as ferramentas que a gente tinha para construção de websites simples, blogs, que era o mais usado na época, não tinha muita... cara, não é e-commerce, a torta e a direito, todo mundo tinha e-commerce, cara, não tinha nada disso, assim, era um negócio bem mais simples, né? Ao mesmo tempo que a gente foi tendo aí a vinda do mobile, como tu mesmo falou, né? Então agora a gente tem o mesmo sistema, que ele tem que funcionar numa tela grande, né? Num aplicativo web, num aplicativo mobile, num site responsivo. Então tu começa a ter múltiplos clientes, uma mesma base de dados que distribui entre esses clientes. E aí a gente teve ali mais ou menos 2013, por aí 2013, que a gente começou a ascensão
dessas tecnologias mais ou menos como são usadas hoje, né? Que a gente chama os SPAs, que foi principalmente com AngularJS, lá no comecinho. Então, na época, não existia React, não existia Vue, não existia Svelte, Astro, Solid, nada disso. Era basicamente um AngularJS que veio para revolucionar a forma que a gente construía as aplicações front-end e principalmente dividir esse negócio de back-end e front-end. Antes, praticamente nenhuma aplicação era vista dessa forma, como back-end e front-end. Né? Até aí que a gente começou com essa separação. Como eu falei antes, era webmaster, né? A pessoa que, cara, sabia tudo, né? O full stack MacGyver ali, só que... daí depois começou a separar isso. Nessa época começou a surgir isso, né? Eu, cara, programei muito tempo com AngularJS, muito tempo com PHP, muito tempo com várias dessas tecnologias. Né? Boa. Avançando ali para 13, para 14, 15, eu me lembro bem, aí a gente pode até falar um pouco sobre isso, sobre a proposta já do VR, das coisas começarem a ser uma aposta, talvez, depois a gente pode falar um pouquinho daí que foi flop ou não, erro de time. A tecnologia tem isso de time, tem, né? Se for ver, né? É isso que você tá falando, tipo, teve os Google Glasses lá na época, né? Exatamente, cara. Cara, exatamente. Que foi um surto, sim, coletivo de que não, agora o futuro chegou, agora milhares de programadores tentando pensar de uma forma, então, de investir em crescimento, educação, para fazer que isso um mercado particular e trazer... Mas parece que depois que a poeira baixa dessas tecnologias que são um pouco hypadas, não é errou o time, parece, do tempo. Você tem essa sensação? Cara, tenho, assim, eu acho que tem coisa que erra time mesmo, e o timing ele é muito importante, né? Eu acho que é um timing tanto do público estar preparado, né, para consumir esse tipo de tecnologia, que não é fácil, né? Mas também um timing tecnológico mesmo, né? Tu tem que ter recursos tecnológicos para conseguir construir essas experiências de uma maneira que elas fiquem satisfatórias, assim, né? Que elas não fiquem, talvez, caras demais, que elas não fiquem inutilizáveis, né? Tipo, é muito bonito no vídeo, mas não funciona na vida real. Então, assim, agora que a gente está, talvez, no timing disso, né? E por isso que a gente vê isso voltando a vir à tona, né? Mas, cara, 2014, 2015, né? Até voltando um pouco ali para a área que eu tava, né? Sim. Cara, foi assim eu acho que um momento legal de mercado, porque foi quando o trabalho remoto começou a ficar conhecido, assim. Começou a ficar até mais comum, né? Então, tinha pessoas ali do meu círculo de amigos que, cara, trabalhavam só na cidade. Daqui a pouco um começou a trabalhar remoto com uma empresa do Belo Horizonte, outro E ali eu comecei a perceber, porque antes eu tinha muito essa ideia, né, de que se eu quisesse ganhar muito bem, eu ia ter que me mudar para São Paulo, tipo, eu já tinha isso muito claro. É muito doido isso, né? Eu já tava tipo, meio preparando psicologicamente, assim, eu pensava, cara, eu quero ser muito bom tecnicamente, eu quero, tipo, tá criando coisa massa, então vou ter que ir para São Paulo, vou ter que ir para São Paulo. Porque as empresas das tecnologias que eu trabalhava na época, que eram referência, cara, elas estavam tudo aqui. E aí eu pensava, cara, vou ter que dar meu jeito. Quando eu comecei a ouvir desse negócio do trabalho remoto, claro que eu não saí me inscrevendo, né? Primeiro porque eu me sentia muito noobzão ainda para isso, assim. Eu me sentia totalmente... Cara, eu não tenho capacidade nenhuma, sabe? Eu achei que era para quem realmente era muito incrível, tecnicamente. Sim. Na época eu lembro que, cara, assim, eu fui trocando de empresa e tal, mas muito ainda trabalhando bastante com Angular, mas daí começou a surgir outras bibliotecas na época, assim, semelhantes e tal. Ali eu acho que começou a separar bem e crescer muito de formas isoladas, tipo back-end e front-end, assim, e o ferramental todo para trabalhar com essas duas frentes, sabe? Interessante você trazendo isso, porque eu quero saber de você como é que foi também a Rocket City acompanhar todas essas evoluções, porque vai passar muitos anos, vai dar para ver a Rocket passando processo de pandemia, por exemplo, sabe? Então, qual é que a adaptação teve, qual é o jogo de cintura, e também isso é uma coisa mais interna, entender como é que funciona a visão da próxima tecnologia, sempre o próximo pote. A gente fica com uma equipe, tá aqui com as orelhas nas comunidades, entendendo o que a galera tá pedindo, vem Ruby. Assim, cara, desde o início, a minha forma tem uma responsabilidade, porque a Rocket, assim, cara, todos os conteúdos que a gente tem, cara,
a gente tem uma responsabilidade dividida, né? Uma responsabilidade de atender o mercado com profissionais. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz quando a gente começou a Rocket foi abrir o LinkedIn da vida, abrir esses sites de vagas e entender o que o mercado estava precisando. Só que além disso, eu precisava olhar um passo à frente. Cara, para onde que o mercado está indo? Porque se eu pensar que tem uma pessoa entrando num curso agora, que ela vai se formar daqui a 1 ano, por exemplo, eu tenho que prever de onde que o mercado vai estar daqui a 1 ano. O que o mercado vai estar precisando pelo menos daqui a 1 ano. Né? Então, na época, o que eu fiz foi olhar para o mercado exterior. Então, tipo assim, comecei a olhar o que as empresas lá de fora estavam usando, porque ainda existe um gap entre tecnologias, assim. Principalmente, o pessoal pode falar, não existe gap. Cara, assim, vai para uma cidade do interior, vai entender. Existe um gap ainda muito grande. É claro que uma empresa mais moderna aqui do Brasil, não, ela já vai estar... Mas, assim, a maioria das empresas não são essas, né? Ainda existe um gap grande, assim, de avanços tecnológicos de uma empresa mais tradicional aqui no Brasil, uma empresa lá fora, né? E para mim isso foi um grande desafio no começo da Rocket, né? Mas, assim, eu até consigo exemplificar que, cara, hoje a tecnologia ela muda menos do que ela mudava antigamente. Porque olha só, cara, se eu for ver a minha trajetória de 2011, que eu entrei no mercado, até 2017, que foi quando eu lancei a Rocket, cara, muitas tecnologias nasceram e morreram nesse meio tempo, e eu tive que estudar e parar, estudar e parar lá dentro do emprego. Então, assim, eu estudei muita coisa, né? O pessoal fala, React muda demais. Cara, o jQuery na época, por exemplo, que é a tecnologia que o pessoal mais fala aí, cara, eu comecei a usar ela em 2012 ali e tal. E, cara, assim, o JavaScript naquela época mudava muito, assim. O React, ele já tá aí desde 2015, né? A gente tá indo pra... Não, ele tá desde 2013, se eu não me engano. Só que, assim, que foi realmente, assim, começou a se difundir no mercado em 2015, mais ou menos. Cara, de 2015 pra cá, são quase 9 anos, assim. Tem esse delay também, né? Lança, mas leva um tempo pra ele... E a gente tá tendo, assim, tipo, claro, tem mudanças dentro do React e tal. Mas, cara, se tu escrever o mesmo código React que tu escrevia lá em 2015, ele ainda funciona hoje. Claro, existem maneiras melhores de tu escrever o código. Mas, assim, existe uma retrocompatibilidade até certo ponto, né? Sim. Mas eu sinto, assim, e pode ser um sentimento todo meu, né? Hoje, as tecnologias mudam menos. Assim, a gente tem um lançamento muito maior de tecnologias novas. Sim. Mas as tecnologias que estão no mercado, elas mudam menos, na minha opinião, do que antigamente. Muito porque antigamente as tecnologias elas eram muito limitadas. Então, tu tinha que ficar criando toda hora uma libzinha, um negocinho para resolver um problema que a outra não resolvia. Então, era um aglomerado de várias pequenas coisinhas para conseguir suprir uma necessidade maior, porque as próprias linguagens, né, o próprio JavaScript, o próprio HTML, o próprio CSS eram muito limitados, assim. Então, eu sempre brinco com isso, com as pessoas que estão começando agora. Cara, os primeiros sites que eu criei, eles eram tabelas no HTML, não eram... O pessoal... Tem gente que conheceu... Tem gente que chegou, já era tudo Flexbox e grid, cara. Tem a época do tableless, o pessoal falava de float left, float right. Antes disso ainda era tudo table, cara, tudo table, né? Por isso que veio o termo tableless, que é quando a gente saiu do layout feito com table. E além disso, cara, o CSS, ele não tinha borda arredondada, ele não tinha sombreamento, ele não tinha, cara, não tinha... Assim, não tinha gradiente, não tinha nada do que a gente usa hoje. Então, assim, ele tinha que ser resolvido de uma maneira... Cara, criando uma libzinha ou instalando um negocinho, então era muita coisinha, assim. E o JavaScript nem se fala, cara, assim, não tinha... O JavaScript, ele era totalmente inutilizável se tu não estivesse utilizando um jQuery, um MooTools, um Prototype, que eram ali as bibliotecas que faziam trabalhos semelhantes nessa época, né? Aí veio o Underscore, Backbone, começou a surgir esses... semi-frameworks, eu diria assim, para conseguir trabalhar com áreas isoladas. Então, cara, assim, eu acho que por isso que hoje, 2015 para cá, eu vejo que as coisas, a gente tem muita tecnologia nova. Sim. Por isso que é muito mais difícil, muito mais acesso à informação, o que dá pra gente a sensação de que tem muita coisa acontecendo. Mas se a gente for pegar em questão de tempo, eu acho que a gente... Se for levar um ratio, né, de tempo por quantidade de mudanças, é um ratio menor do que tinha lá na época, para as tecnologias já existentes, né? Faz sentido, e até pega de surpresa até certa parcela do mercado. Eu me lembro, aí você pode até trazer esse contexto,
do nascimento do machine learning, por exemplo. Ali para 2016, 17, 18, aí entra cloud, serverless, e começa um novo formato de se pensar, trabalhar, de imaginar, e que, novamente, volte duas casas, deve. Vamos começar agora a se aprofundar em coisas mais complexas. Eu quero, até o machine learning, eu quero que você entre um pouquinho nisso, assim. Como é que foi? Porque já estava rolando a Rocket, ela foi ali, né, talvez fundada, e depois, logo mais, foi muito cloud também, falado nessa época de lançamento. E lembrando, tem que trazer um contexto para a turma, que tem esse delay. É lançado, talvez, no ano 2021, mas em 22, 23, que é aquela, de fato, tecnologia está sendo hype na comunidade. Muita coisa demora, assim, às vezes, porque acho que as tecnologias, elas têm um trabalho grande de se provar, assim, para elas começarem a ser confiáveis, né? E aí uma empresa tem que começar a usar, daí a outra, tem aquela empresa que já está usando, daí começa... Então é um trabalho bem delicado e leva tempo, né? Muita gente, assim, às vezes começa um projeto, né? Uma ferramenta, um framework, uma coisa assim. E aí é uma pessoa só mantendo, ela não dá conta, abandona o projeto, e é o que acontece muito, né? Mas, cara, assim, de 2017 para cá, assim, teve muitas mudanças, e foi onde eu acompanhei mais de perto, assim, até por causa da Rocket, né? Como educador, eu tenho que adaptar muitas das coisas que eu ensino, e se a gente for trazendo esse ponto de cloud, cara, assim, foi uma mudança... Cara, assim, quando veio esse termo nuvem, né? Que a gente começou a falar, jogar... Cara, mudou completamente, assim. Eu acho que foi uma revolução gigantesca, né? Os servidores físicos. Cara, exato, a empresa que eu trabalhei era servidor físico, por exemplo, lá no comecinho. E aos poucos foi mudando isso. Agora, tem algumas coisas, como por exemplo, tu citou de machine learning, que eu acho que entra nessa mesma que tu falou de realidade virtual, né, de VR, que é timing e é o público preparado para esse tipo de conteúdo, né? Porque se a gente for ver, IA estourou agora pela maneira que ela estourou, pela maneira que ela chegou ao público, né? Então, ela chegou como resultado final. Sim. E aí a pessoa, se ela quiser, ela aprende o processo. Quando o IA... né, veio há 4 anos atrás, ela não chegou como resultado final. Ela chegou como processo, ela chegou como a parte mais técnica da coisa, e não o showcase, né, não o produto final. Sim. E isso é totalmente diferente, porque se a pessoa não consegue ver o que é possível fazer com aquilo, às vezes ela não sente interesse em estudar o que está se passando por trás. Né? Mas eu lembro que ali em 2019, 2020... já era algo no mercado de investimento, de startup. Cara, as empresas que citavam, que utilizavam IA em alguma coisa dos seus produtos, elas eram, assim, escolhidas a dedo. Cara, assim, era muito, assim, um diferencial muito grande, né, no mercado. Como tu falou, né, isso começou a ser falado ali para agora, 3, 4 anos depois, isso estourar. Sim. Algo... que veio ao público, assim. Mas, bom, assim, no demais, né, cara, a gente teve que se adaptar bastante. A gente foi sortudo e, ao mesmo tempo, azarado, porque a gente foi sortudo que a gente escolheu ensinar, naqueles primeiros anos, né, a tecnologia que mais cresceu e que mais preencheu vagas no mercado, né. Mas, ao mesmo tempo, a tecnologia que mais muda e que parece que não tem uma direção certa, que é o JavaScript, né? Então, é uma comunidade muito grande. Quando tu tem muita gente opinando sobre muita coisa, é normal que você tenha muitos caminhos diferentes sendo seguidos dentro da mesma linguagem, né? Diferente de outras tecnologias, né? Tu pega tecnologias que têm comunidades um pouco menores do que JavaScript, comparando com o JavaScript, né? Por exemplo, um Ruby da vida, né? Porque se tu pegar comunidades que são semelhantes ao tamanho de JavaScript, vamos pegar um Python, por exemplo. No Python, ele é bem subdividido. Então, existe o Python para web, o Python para análise de dados, o Python para automação. Então, é como se fossem subnichos dentro da mesma linguagem. Agora, se tu pegar o JavaScript é uma zona nisso, porque não tem esses subnichos muito bem divididos, assim. Né? Então, a pessoa programa JavaScript, programa JavaScript, programa tudo JavaScript. Né? Então, acho que esse que é um dos grandes desafios, né? Diferente, como eu falei, de outras linguagens. Por exemplo, Ruby, cara, é muito... Quando eu falo Ruby, eu quase tô falando Rails junto, né? Então, lá mais ou menos no Rails, cara, o que o DHH fala lá, tipo, a gente vai por esse caminho, todo mundo aplaude lá e vai junto. O que é bom, pode ser ruim em determinados momentos. Mas, então, a gente...
por ter escolhido o JavaScript, a gente... Cara, assim, eu tive que regravar muitas vezes conteúdos. Cara, gravei 3 meses atrás, eu tenho que regravar porque lançaram um negócio aqui que, cara, eu tenho que atualizar isso, tem que mudar, porque é diferente agora. Isso foi, eu acho, um dos maiores desafios nessa parte. Cara. Você acha que é bom você ter tocado no JavaScript? Porque, para muitos, sempre foi... vou começar, tem a tríade para eu ser o meu roadmap. Vou forcar lá em marcação de texto, HTML, tô voando, vou para CSS. Achei legal, deixa eu melhorar nisso daqui agora, colocando a aplicação JavaScript e beleza. Você acha que também, por conta de ele ter essa fama de ser uma porta de entrada por um período grande lá no passado, hoje ele tem essa comunidade tão grande? Eu acho que sim, cara, totalmente. Assim, isso é um negócio que a gente já falava lá no começo da Rocket, assim, tipo, cara, não tem como fugir. Se tu vai ser um desenvolvedor web, tu vai ter que saber JavaScript. Não interessa, tipo, não, mas eu quero usar Ruby. Tudo bem, tu vai usar Ruby pro back-end, mas não tem como tu fazer nada no front-end que não seja com JavaScript. Não existe outra linguagem. Enquanto não houver uma outra linguagem que os browsers entendam, não tem, cara, tu vai ter que aprender JavaScript. Mesmo que tu seja especialista em back-end, uma hora tu vai ter que aprender o JavaScript, porque todo mundo tem que ter uma base de tudo. E o que acontece, né? Se a gente for pegar esse período, cara, 2011 até 2017, ou até agora, cara, predominantemente a grande maioria das aplicações desenvolvidas foram aplicações web. Obrigatoriamente o JavaScript ele é quase que carregado junto. Sim. Se tivessem outras opções, talvez não fosse. Né? O JavaScript ele teve uma grande mudança ali em 2015, né? Que a gente todo mundo entende que 2015 foi o melhor ano do JavaScript, porque foi quando a gente teve acesso ao ECMAScript 6, que seria, eles lançam uma versão por ano, né? Então a versão que mudou a sintaxe do JavaScript, não só do JavaScript, né? O ECMAScript da base pro ActionScript lá do Flash, lá, que eu usava lá no Macromedia Flash Player, isso mesmo. o UnitScript, que o pessoal de gaming, né? Então, assim, é uma base usada para várias outras linguagens, né? Mas foi o ano que mudou completamente, né? Aí o ponto o que eu penso é parecido com o que a gente teve no mobile, né? Se a gente for ver Objective-C, Java, né? Cara, tu vai desenvolver para Android, o cara não tem, por muito tempo é Java, cara, não tem o que fazer, tá ligado? Tu vai ter que aprender Java. A Apple, mesma coisa, vai desenvolver um aplicativo para Apple, cara, tu vai ter que aprender Objective-C, não interessa o quanto a linguagem seja feia, tu vai ter que aprender. Por muita gente ter que aprender o Objective-C, ele melhorou, né? Depois veio o Swift e tudo mais, mas, cara, melhorou por causa disso, porque tinha muita gente requisitando, muita gente com necessidades especiais. Agora, se uma linguagem não tem muita gente ali usando, não tem muita comunidade, dificilmente ela vai mudar muito, vai crescer para outros caminhos muito diferentes, assim. Ali na pandemia, aí para uma visão minha que estava em outra empresa de tecnologia, foi o boom do JavaScript ainda mais, sabe? Porque realmente era um momento onde todo mundo queria um roadmap. E é até bom falar nisso, da evolução do roadmap para quem é iniciante, por exemplo, e sempre quis um caminho. Eu não sei você, eu sempre gostava, eu sentia até um prazer assim, nossa, tem um roadmap certinho, preciso aprender isso daqui, eu vou me sentir bem se eu for ticando cada etapa que eu passar. É a gamificação. Total, e ela funciona, mesmo a gente se auto-gamificando por isso. Você sentiu esse boom também dentro da Rocket ali em JavaScript? Só que, pensando na pandemia, como é que foi a adaptação de vocês nessa época? Eu tô bem curioso para entender. Cara, assim, o que acontece, né? Ali em 2020, isso é um negócio que a gente viveu os anos de ouro da programação, né? Mas, assim, não é os anos de ouro da programação. É os anos de ouro de qualquer vaga relacionada à tecnologia, entende? Se tu for conversar com o pessoal de marketing digital, o pessoal que estuda, sei lá, copywriting, o pessoal que estuda, cara, assim, 2020 ali e tal, cara, por quê? Porque o investimento nas empresas, ele estava desenfreado, assim, quase qualquer empresa conseguia um investimento de alguns milhares de reais, alguns milhões de reais, e precisava gastar isso de alguma forma. Sim. E saía contratando gente torto à direita, porque começou a virar uma disputa de profissionais. Cara, assim, não interessa naquela época, na minha opinião, assim, não interessava muito qual tecnologia
Sim. tu soubesse, cara, Em assim, geral, as assim. empresas, elas precisavam de profissionais e elas iam te encaixar ali de alguma forma, sabe? E aí, claro, algumas pessoas surfaram essa onda, e aí como a gente até tinha falado lá no outro episódio do podcast, que tipo, cara, teve pessoas que entraram no mercado, aproveitaram para se profissionalizar mais ainda, melhorar, continuaram no mercado, continuaram bem posicionadas, mas também, ao mesmo tempo, muitas pessoas, elas acabaram ocupando vagas que elas não estavam prontas. E elas sabiam disso, né? As Sim. pessoas iam lá, o cara tinha aprendido 3 meses de React com a Rocket City, ia lá se cadastrava numa vaga de pleno React. Aí, como a empresa estava desesperada para programar, cara, ela ia lá e contratava, e o cara feliz da vida, né? Tipo, pô, saí aqui de um salário de R$1.000, vou pra 6, 7, 8 mil reais. Mas, cara, no fundo a pessoa sabia que ela tava, tipo, se metendo num lugar que ela não tava pronta ainda. E aí, 2021, 2022 começou A bolha começou a crescer. diminuir os investimentos nas startups, cobrança mais de eficiência e menos de sair gastando dinheiro à torta e à direita. As pessoas que não estavam ocupando, principalmente as pessoas que não estavam ocupando as posições as quais elas deveriam estar ocupando, sofreram. Claro que muitas outras pessoas sofreram também, porque, cara, a pandemia foi um baque gigante na economia como um todo, né? Mas principalmente essas pessoas tiveram muita dificuldade de se realocar dentro das mesmas condições, digamos assim. Sim, faz sentido. Então, eu queria até entender porque depois virou até um meme, né? A bolha estourou e aí layoff e tudo mais. E um outro cenário que antes da pandemia não se falava tanto. E eu sinto que depois da pandemia, assunto layoff ficou na boca de todo mundo. Assim, tá demitido. Layoff. Tá acontecendo isso. Você acha que foi um resultado um pouco disso, assim, de ação e reação? A ação de ter um mercado super inflacionado de profissionais recém-formados e tudo mais, as empresas contratando. Depois passou a pandemia e as coisas começaram a se acalmar. E para que times gigantescos assim começaram? Como é que assim, funciona isso? tudo existe uma motivação maior, sabe? Não é claro. que os layoffs eles foram aconteceram porque do nada as empresas perceberam que elas estavam com times muito grandes. Não é isso do nada. Não é assim que acontece. Não, é porque os investidores começaram a cobrar. Mas por que os investidores começaram a cobrar? Porque, cara, o investidor, quando ele bota dinheiro numa empresa, ele espera que esse dinheiro retorne para ele de alguma forma. Se ele investindo esse dinheiro em outro local, né, uma taxa de juros dos Estados Unidos, se ele investir esse dinheiro em outro local e ele vê que tem uma rentabilidade maior, ele vai falar, por que eu vou investir meu dinheiro em startup que, cara, não tá me dando essa rentabilidade que eu tenho aqui. Então, os investidores começaram a cobrar, né, principalmente as startups, porque começaram a surgir outros lugares onde investir dinheiro era mais rentável. Né? E aí, as startups começaram a ter que correr com entrega de resultado. Né? E como parou de entrar caixa de investidores, as startups começaram a perceber, cara, eu não posso estar gastando dinheiro torto e à direita. O que antes era o bonito de se fazer numa startup. Né? O bonito numa startup antes era a startup que mostrava o gráfico, olha só, meu gasto tá 500 mil a mais do que eu tenho de retorno. Cara, esse era o bonito, esse era o legal, esse era o jogo das startups. Que estranhíssimo isso. Exato. E com o tempo foi se percebendo que, cara, esse não é o rentável a longo prazo, não faz sentido, né? É claro que por um bom período foi normal as startups elas não darem retorno por anos, e daqui a pouco, né, o pessoal sempre falava da curva das startups, né? Tu tem, por um bom momento não dá, daqui a pouco tu estoura e vai lá para cima, teoricamente. Sim. Né? Nem toda empresa consegue fazer isso, a maioria não. Mas as startups que mais contratavam começaram a ser cobradas, né? E o mercado, ele balançou bastante com isso, né? O mercado de tecnologia como um todo balançou bastante com isso. É aquela, né? É uma combinação de coisas, né? Ao mesmo tempo, é um despreparo das empresas, assim, na minha opinião. É um despreparo porque, cara, se a empresa cresceu mais do que ela podia, tipo assim, é um erro de gestão, tá ligado? E aí a empresa que tem que assumir o erro e falar, não, mas os nossos investidores que mandaram a gente sair contratando torto e à direita. Tipo, pô, não é assim que a banda toca. O investidor, ele quer resultado, ele quer ver o dele no final das contas, né? O investidor, dificilmente ele vai te mandar fazer exatamente uma ação. Então, assim, na minha opinião, é uma combinação de
erro das empresas, né? O maior erro vindo das empresas. Porque, se tu for ver, tem muita empresa aí que não teve layoff, não teve nada. Sim. Mesmo contratando mais profissionais de tecnologia durante esse período. Né? Mas também eu acho que teve um percentual pequeno de culpa, não tão pequeno talvez de algumas pessoas, mas assim, de algumas pessoas da área de tecnologia de tipo saberem que elas estavam se candidatando a vagas que, cara, elas não tinham capacidade alguma de estar lá e tipo muitas vezes mentiam, muitas vezes falavam que já tinha experiência, muitas vezes, mas tudo por quê? Porque queriam um salário melhor. Sim. E aí depois assim, depois esse salário veio por alguns meses, aí depois a pessoa foi demitida e aí tipo a culpa é de todo mundo menos dela, assim. Eu acho que, cara, existe uma culpa compartilhada. Sim. Sabe? Tipo, cara, a gente ouve desde criança que tudo que cresce rápido demais, cai rápido demais. Então, por isso a gente tem que tomar cuidado para ter passos sólidos, né, na nossa carreira. Tipo, não pulos gigantescos e pular etapas, assim, né? Exige que você tenha um avanço contínuo, né? Moderado, não digo lento, mas moderado a cada ano. E não, pô, teve gente que saiu de um estágio e foi ganhar 10 mil, tá ligado? Isso não... a pessoa não tá nem preparada para lidar com isso financeiramente, tá ligado? Vai lá, começa já a fazer financiamento. Cara, assim, isso eu acho que foi um negócio bem... E por isso que eu acho que eu acho que ninguém estava preparado para isso, sinceramente, sabe? Também sinto isso. Porque se eu penso, cara, se eu pudesse falar pro Diego lá daquela época, falar para essa galera se preparar, dar umas aulas de controle financeiro, para se preparar, como é que tu pega um salário, agora, olha só, tu saiu de R$1.000, como é que tu guarda? Tipo, Diego, tu tem que falar isso para esse pessoal, porque senão ele vai se ferrar muito. Mas acho que ninguém estava muito preparado para esse momento de mercado, assim, cara. Acho todo mundo extasiado, assim, de certa forma, sabe? Pô, você tocou num ponto que eu quero até resgatar, que é realmente o tabu do salário pro dev ali, só que agora em linha temporal, porque em 2011, você pode trazer melhor, não tínhamos o grande hype de vou pra área de tecnologia por conta de ganhar os meus 15K como júnior, nada. Cara, onde que foi que começou a ter... esse clique de, opa, peraí, eu posso ter um salário inicial de 10, de 15, de 20? É isso que eu vou, é pra lá que eu quero ir. Não, eu acho que eu nunca tive esse... acho que eu nunca vivi esse momento. Você acha que tem pessoas que acabam produzindo conteúdo de forma errada e aí alguém vai lá e acaba comprando essa ideia? Eu acho que é porque, tipo assim, tem gente que ganha isso e... o que a gente talvez enxerga de maneira errada é achar que isso é fácil, né? E que isso é comum, muito né? Mas não é fácil. Tipo, a pessoa que está ganhando esse valor, está ganhando 20, 25, 30 mil reais, cara, assim, ou a pessoa batalhou muito para estar ali, estudou muito, se abdicou de muita coisa, porque na minha época, que nem tu falou, assim, cara, eu ganhei por muito tempo salário mínimo, assim, e, tipo, quando eu saí do mercado, eu tava ganhando, tipo, 3 mil reais, assim, que na época pra mim já era, tipo, cara, porra, era muita grana, tá ligado? E aí eu lembro que quando eu tava saindo ali dos meus últimos empregos, quando me veio um clique, assim, na questão de salário maior, foi por causa do trabalho remoto. Eu fiz uma entrevista pra uma vaga de back-end, com Node, era Node, mas tinha Angular também, porque era meio full stack, assim, na época era bem comum full stack. Era Node com Mongo, acho que era, numa empresa de câmbio, aqui de São Paulo, só que era remota. E eu lembro que na época eu fiz, e ele me mandou a proposta de 5 mil reais. Eu falei, cara, pera, 5 mil... Cara, na hora eu falei, mano... Lavei a égua, Estourei, papai. Estourei, cara. Nossa, eu cheguei em casa contando pra minha mãe, contando pra minha família. Tipo, porque, cara, 5 mil, velho. É muita grana, velho. E na época eu, fiquei desacreditado, assim. Sim. Então, acho que ali foi o meu maior momento que eu percebi, a programação dá pra dar dinheiro, assim. Dá pra ganhar grana com programação. Mas esses outros valores que tu citou, cara, pra mim, assim, nunca foi uma realidade. Sim. Na minha época de trabalho mesmo, assim, eu jamais visava isso, assim. Era irreal. Eu acho que hoje quem tá entrando na área, assim, pode visar, mas não é comum. Vou ser bem sincero, não é comum, sabe? Parcimônia, vai com calma e não... Exato, Hoje, assim, a maneira mais fácil, entre aspas, total, né? Mas, assim, a maneira mais... muitas aspas, assim, é trabalhar pro exterior, porque eu digo porque é fácil, porque, tipo,
não é que é fácil tu trabalhar para o exterior, eu digo fácil de chegar neste valor. Por quê? Porque a conversão da moeda torna esse valor mais alcançável. Mas claro que conseguir uma vaga no exterior também não é para qualquer um. Né? E esse é o ponto que também já se conecta com o dev começar a visar o mercado exterior conforme esses anos foram passando. Como se iniciou lá, não tinha muito essa vislumbre, né? Vou me aplicar ali para uma vaga no exterior e tudo mais, trabalhar remotamente. Hoje, muito dev júnior quer já a primeira vaga como exterior, por exemplo. Assim. Já... Quase impossível. Então quero que você deixe isso bem claro, assim, e vai pelo menos... facilitando com o seu inglês, vai treinando ali, cara, vai pra chegar o momento que chegar. Exato. Esse é o ponto, tipo... Se tu tá visando uma vaga lá fora, tipo assim, tu não pode passar teu dia todo codando, sendo bem sincero. Sim. Tu tem que dividir teu tempo entre estudar inglês e tu tem que passar um tempo do teu dia estudando como que é o processo de entrevista lá fora, como que é o processo... a cultura do trabalho, né? Como que é o processo para receber salário lá de fora, pensando contabilmente, né? Então, assim, tu tem que ter um conhecimento maior do que código, porque, tecnicamente, lá fora não é muito diferente daqui. Sim. Né? Tu não vai encontrar tecnologias muito diferentes, não vai encontrar nada disso. Hoje em dia é quase que igual por igual, né? O que tu vai encontrar é uma dificuldade, às vezes, maior em cultura, idioma, essas coisas assim, que eu acho que é o maior desafio. Mas como tu falou, tem gente entrando no mercado agora que quer, talvez, que a primeira oportunidade já seja uma oportunidade no exterior e, cara, isso é inviável, assim. Sendo bem sincero, eu não diria para nenhuma pessoa que não tenha trabalhado pelo menos 2, 3 anos aqui no Brasil, comece a se candidatar igual um maluco para vagas lá fora. Sim. Ou qualquer pessoa que não consiga se comunicar em inglês com uma outra pessoa, procurar vaga lá fora. Então, assim, se prepara antes e depois vai procurar, assim. Eu acho que a gente já citou isso em outros momentos, que, cara, as coisas levam tempo. Né? Então, primeiro tu define teu objetivo, traça o que tu tem que fazer para chegar lá. Mas, se tu pular etapas, tu pode até pular, pode até dar certo no começo. Claro. Mas a chance de dar errado depois é grande. Avançando um pouquinho no tempo, pra gente só ir daqui a pouco pro finalmente. Voltando sobre tecnologias do hype ou algum momento que teve um surto coletivo. Você falar das NFTs, criptomoeda que também chegou com tudo. Às vezes a gente lembra assim, caramba, teve essa época, teve esse momento, né, de consumir. Mas eu acho que esse momento ele tá aqui até hoje, assim. Não é um negócio que veio e foi um fiasco total, né? Eu acho que assim, teve a parte meio meme da coisa, assim. Sim, sempre. Mas assim, a parte meme não é culpa da tecnologia. É culpa das pessoas em como elas utilizaram a tecnologia, né? Agora, tenho muito conhecido, muito amigo que trabalha ainda com empresa voltada a blockchain, né? Com web descentralizada, isso veio para ficar, assim. A gente vê que cripto não é um negócio... hoje, tipo, se tu perguntar na tua família, todo mundo sabe o que é Bitcoin. Sim. Né? Não tecnicamente, mas sabe o que é Bitcoin. Já não é um negócio assim que é exclusivo para um público muito nichado, né? É a mesma coisa da inteligência artificial, por exemplo. Cara, é um negócio que já transcendeu a bolha da tecnologia e chegou em outras pessoas. Então, assim, eu acho que para quem é dev, cara, tem que ficar feliz com essas coisas, porque é tudo área nova que abre oportunidade. Vamos pegar da lista dos meus amigos, cara, veio aí a web descentralizada, cripto, blockchain. Cara, alguns amigos, 10% começaram a trabalhar com isso. Aí veio o IA, 10, 20% começaram a trabalhar com isso. Tipo, aonde estariam essas pessoas se não tivesse vindo esses novos momentos, né? Sim. Então, eu acho que cada novo momento desse que vem é legal porque algumas pessoas vão se encontrando e começando a ocupar esses espaços, né? Chegando para os dias de hoje, e é uma outra discussão que eu vejo em algumas bolhas de tecnologia, que é a chegada e o conceito, eu trazer chegada e conceito do no e do low code, e aí você me traz um pouquinho também da sua visão, de como que é isso visto ali no mercado dev, mas também separar para o lado de negócio, porque às vezes alguém quer começar um negócio e
começa a ouvir o conceito de low code e acha que talvez, sabe, no mínimo de programar, dá para avançar ali o seu negócio. Cara. Eu quero entender um pouco disso, cara. Eu acho que no code era uma coisa antes da inteligência artificial e outra coisa totalmente diferente depois da inteligência artificial, na minha opinião, cara. Porque eu acho que no code, por mais que era algo mais simples, né, mais factível, assim, algo mais, cara, que a ideia do no code era qualquer pessoa, mesmo que não seja técnica, poder operar, existia e existe uma dificuldade técnica em operar, né, uma ferramenta no code ou qualquer coisa assim. Agora, a partir do momento que eu acho que isso começa a se combinar com IA, por exemplo, eu acho que começa a virar um negócio que começa realmente a se tornar um negócio onde sim, qualquer pessoa vai conseguir operar e criar algo, sabe? Então eu vejo tecnologias, por exemplo, de automação, por exemplo, um N8N, um Make, um sistema de integração, um Zapier, essas coisas da vida. Cara, tu bota isso na mão de um profissional que tem zero conhecimento de programação, por exemplo, um profissional de marketing, cara, ele consegue criar coisas que tu até poderia criar com programação, mas tu ia levar muito mais tempo, cara. Legal isso. Tu ia levar muito mais tempo. Eu posso fazer isso com script. Tudo bem, mas olha só, cara, essa ferramenta a pessoa arrasta um negocinho, conecta e pronto, tá pronto. Ele quer criar um chatbot, cara. Tu vai codar um chatbot? Sério? Tu não vai usar uma ferramenta ali que a pessoa só arrasta. Olha, se a mensagem de entrada for relacionada a vendas, usei IA para identificar o tipo da mensagem. Sim. Então eu vou mandar essa pessoa para esse setor aqui. Então, cara, quando tu combina, acho, na minha opinião, claro, no code, low code, principalmente no code, com IA, cara, assim, tu tem, acho que um match perfeito de ferramentas que vão dar uma boa dominada no mercado daqui pra frente, principalmente um mercado menos técnico, né, um mercado mais tradicional. Já tive uma experiência dessa com uma plataforma Blip de comunicação ali, de gestão de clientes, que a gente conseguia montar muito bem, dessa forma assim, e você me deu um exemplo, cara, claríssimo, de alguém que trabalha, sei lá, com vendas ali, ou tá começando um negócio, tem uma veia empreendedora, mas quer ter um bot ali, alguma coisa nesse sentido, e ele minimamente usando a lógica ali, ele consegue montar um sistema para ele bonitinho ali, que vai responder e solucionar o que tá precisando, no caso, mas de menor escala, né? Acho que é interessante você trazer isso. E aí, eu quero saber agora de você, assim, ó, um ponto polêmico, a gente já falou do outro papo e tudo mais. Mas a gente voltando aqui e vendo, falamos sobre salário, falamos sobre tecnologias, algumas mais específicas, outras não. Mas tendência, agora bem breve, assim, você sentindo de tendência, para onde nós estamos caminhando, mas pelo seu feeling atual do que está acontecendo hoje no mercado. É IA generativa? Estamos não, então também, eu acho que assim, não tem como... eu não digo nem só IA generativa, eu acho que assim, IA no geral, eu acho que hoje... Assim, não dá nem para dizer tendência, é obrigatoriedade. Eu acho que qualquer pessoa que está na área... Tem que estar no currículo ali. Exato. Mas assim, eu acho que trazendo outros... levando para outros lados, assim, eu acho que eu vou até dividir entre tendências de mercado e tendências... Boa, perfeito. Técnicas, né? Eu acho que tendências técnicas que eu poderia trazer, isso eu já falei em alguns outros conteúdos. Na minha opinião, uma das coisas mais importantes, design. Cara, assim, hoje... as pessoas, no geral, estão escolhendo mais aplicações com bom design. Sim. E quando eu falo design, não é só UI, é muito sobre a experiência de uso. Design é quase tudo. Tu pode estar operando dentro do WhatsApp e não ter um layout próprio, só que isso ainda é design. Sim. Entende? Sim. É a maneira como que o cliente chega na tua aplicação, como que ele é abordado, né? Isso envolve, claro, também visual. Eu acho que design é uma das tendências, assim, mais importantes, pensando em construção de aplicações. E aí, claro, IA, que já foi citado, né? E aí eu queria puxar até um outro ponto voltado mais pro empresarial, né? Porque... passando desse momento que a gente veio de investimentos torto e à direito, né, em qualquer startup e tudo mais, antigamente muito até era comum, né, a gente entender que, cara, startup, tu quer conseguir investimento, é só tu ter qualquer ideia, cria o produto mais tosco do mundo, vai lá, vende, apresenta a ideia, recebe investimento e sai contratando e aí faz o negócio crescer. Esse era o modelo do passado, assim, e não é que se perdeu tudo, não é que a gente tem que esquecer os modelos de MVP, não é nada disso, mas, cara, existe até um post bem legal, vou deixar aqui na descrição, viu, Giovana? Lembrei.
deixar aqui na descrição do podcast, que é um post que foi feito pelo acho que foi o CEO do Linear, que é uma das ferramentas aí bem famosinhas aí no ecossistema dev, que ele fala... Eu não lembro o título do post, assim, alguma coisa tipo The Old MVP is Dead, uma parada assim, que fala que esse modelo tradicional de, cara, eu crio um produtinho bem meia boca, Sim. com design péssimo, Seco. tudo seco, mas que resolve o problema e eu já posso faturar milhões com isso e tal. Isso não é mais válido, assim. Hoje, se tu for ver, eu digo válido para esse modelo de procurar investimento e tudo mais, né? Claro. Mas hoje, se tu quer procurar... Cara, não adianta tu chegar no investidor com um produto feio, com um produto que não tem um modelo de negócio bem definido, um produto... Cara, assim, que sabe que... antigamente quase tudo ganhava investimento, cara. Hoje não é assim, sabe? Então, assim, a gente está em outro momento, né? Tá um momento de redefinição do que é importante num produto, assim. Mas eu acho, assim, que design, usabilidade... precificação simples, tudo isso são coisas... E voltado à tecnologia, sinceramente, aí é um hot take aqui, né? Talvez me cobrem daqui a alguns anos, assim. Eu não acho que, tecnicamente, a gente vai mudar muito o desenvolvimento front-end e back-end nos próximos 5 anos. Tá. Eu acho que ele vai se manter muito parecido com o que ele é agora. Dificilmente vai ter mudanças grandes. Você acha o conceito do dev que vai mudar mais nesse sentido? O dev que entende mais de produto... eu acho que a gente vai ter uma folga, talvez, como devs, de aprender coisas técnicas. Tá. Para a gente ter tempo de estudar coisas que não são tão técnicas nesses próximos anos. Sim. Então, a dev vai ser mais cobrada por entender mais do produto, se preocupar mais com o produto, métricas, e não só codar, né? Não só se desenvolver tecnicamente, porque essa é uma skill que talvez tenha menos relevância com o passar dos anos, né? Sim. Cara, perfeito. Você trouxe, descreveu e é um ponto de vista bem interessante. Tamo junto. Muito bom. Olha aí. E ó, se você gostou das camisetinhas, precisamos. Momentinho safe aqui, ó. Você tá bem bonito com azul, bem legal também, né? Cara, é do React com o símbolo da Rocket. Essa aqui é a minha preferida, cara. Ó, galera, essas camisetas e entre outros modelos, moletom trajado para você usar, você encontra lá na lojinha, na Rocket City. Clica lá, vai ter descrição aqui. Procura o seu. Tem muitos modelos bem legais. A gente tá usando aqui, bem gostoso, né? É isso, galerinha. Final de mais um papo. Você gostou desse muito papo? Bom, Uma delícia, né? E ó, brindamos aqui. Espero que você tenha curtido em casa. Compartilhe, assista, faça barulho aqui. Coloca lá no Spotify. Tá escutando? Mas comenta depois se você gostou ou não. Eu te espero você no próximo encontro e uma próxima sexta-feira com outro convidado, um novo assunto quentinho pra gente. Belezinha? Grande abraço. Valeu, Dev. Valeu.